Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. Mas Nossa Senhora teve outros filhos? Então a resposta evidentemente é não, né? A resposta evidentemente é não. A Santíssima Virgem Maria não teve outros filhos depois que nasceu Jesus, pois o sacrário, que foi o corpo dela, tão sagrado era que não podia ser habitado por ninguém mais. Incólume a Virgem Maria, preservada, totalmente preservada. O ventre de Maria foi tabernáculo tão somente do Filho de Deus. Também essa parte da verdade da fé, da virgindade intacta de Maria e íntegra, mostra uma verdade eterna, que Jesus é o unigênito de Deus. Assim como na eternidade o Pai tem um só Filho, assim na temporalidade Maria tem um só Filho. Mais uma vez, a vida de Jesus expressa o mistério eterno de quem Ele é. Pessoal, defender essas verdades da virgindade antes, durante e depois do parto é algo tão importante que não é simplesmente defender Maria, é defender quem é Jesus. É entender que nós estamos falando aqui do Filho de Deus que se fez homem para nos salvar. Então, a defesa da Mariologia, de Maria, é a defesa do Cristo e da salvação. Por isso eu estou remetendo constantemente. O que Jesus faz nesta terra é revelação daquilo que Ele é desde toda a eternidade. Não estamos falando aqui de um homem simples, de um homem vulgar, comum. Estamos falando do Filho de Deus. Portanto, o Filho de Deus, como Ele fez tantos milagres em vida, que problema também tem dignificar a sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria, né? Bom, então, é interessante recordar que toda a vida de Jesus é reveladora, e também nesses momentos ela é reveladora. Depois, ainda que a Escritura diga que Jesus é o primogênito de Maria, Lucas 2,7, não significa que ela teve outros filhos, uma vez que os primogênitos na tradição judaica não significa que a mulher não tivesse outros filhos, mas significa tão somente a dignidade que a lei judaica dava aos primogênitos. Suponhamos que uma mulher tem o seu primogênito e só conseguiu ter um filho. Então, se eu falo primogênito dela com esse único filho, eu não estou querendo dizer necessariamente que ela tem mais filhos, que ela não conseguiu ter outros. Então, aquele é o primogênito. Entenderam? A mulher teve um filho e não conseguiu ter mais. Qual é o primogênito dela? O único que ela tem. Não é só primogênito, mas é também unigênito, né? Mas não deixa de ser o primogênito. Foi o primeiro, ora. Primeiro gerado, não teve o segundo, mas é o primeiro. Suponhamos que não tenha Francisco II, mas o primeiro é Francisco, é o Papa Francisco. Suponhamos que não tivesse João Paulo II, mas João Paulo foi o primeiro, não foi o segundo, foi o primeiro. Entenderam? Então, dizer Jesus é o primogênito não significa que vai ter mais, significa que ele é o primogênito. E segundo a lei, é para sublinhar a importância dos primogênitos. Aqui eu precisaria entrar em toda a lei judaica para entender o que é um primogênito, a importância do primogênito. Lembram de Esaú e Jacó? O direito da primogenitura, que Jacó faz de tudo para conseguir a primogenitura e que Esaú despreza. Não é verdade? Lembra? Falei o nome errado? Não, né? Esaú e Jacó, não é? Esaú e Jacó. Certo. Então, é isso aí. Depois, a Escritura diz que Jesus tinha irmãos. Marcos 6:3. Mas não diz que Maria tinha filhos. Vamos resolver esse problema. É sabido que a palavra primo não existe nas línguas de Jesus, que são duas, hebraico e aramaico. Eu deixo a questão se ele sabia mais, mas com certeza essas duas eram as dele, né? Devia saber mais, mas essas duas ele sabia.
Então, essas duas palavras não existem na língua hebraica e aramaica. Então, o texto grego tem todo o direito de manter o sabor hebraico quando escreve em grego. E por isso o texto grego pode utilizar a palavra irmãos em lugar de utilizar a palavra primos, sendo que a palavra primos sim existe na língua grega. Mas o texto grego tem direito de manter o sabor do Antigo Testamento no texto grego. E prova que foi isso mesmo. Porque a palavra irmãos, eles podem ser, segundo Gênesis 4:9, 42:15, são aqueles que nascem dos mesmos pais. Mas também em Gênesis 13:8, irmãos são os parentes. Em Gênesis 9:5, 2 Samuel 19:12, as pessoas de uma mesma tribo e até mesmo os membros da natureza humana são irmãos. Se entende? Então quer dizer que irmãos não quer dizer muita coisa também no Antigo Testamento. Depois, quem são esses irmãos de Jesus? 4, que a Escritura fala até o nome, né? Tiago, José, Judas e Simão. Então vamos ver de quem eles são filhos, né? Que aí resolve o problema. Mateus 27:56 menciona uma Maria que é mãe de Tiago e José. Mas em João 19:25, essa Maria é a esposa de Cleofas. Logo, existe uma Maria que é a esposa de Cleofas, que é a mãe de Tiago e de José. Então os dois primeiros filhos já estão fora, não são filhos de Maria. São filhos desses outros, né? Que a Escritura fala. É interessante também que na passagem de João 19:25 existem várias Marias. Nome muito comum, até hoje é muito comum. Então você tem que saber de que Maria se está falando, né? Cuidado com isso aí também. Então só podemos entender de qual Maria se está falando numa leitura atenta da Escritura e segundo a tradição da igreja também. Sendo assim, Maria e Cleofas são os pais de Tiago, de José e também são os pais de Judas. Por que eu sei disso? Porque em Judas, capítulo 1, versículo 1, o próprio Judas fala que ele é irmão de Tiago. Ora, se ele é irmão de Tiago, os pais dele são Maria e Cleofas. Então já temos um problema de 3, né? Por essas duas passagens bíblicas. Então já temos os pais de Tiago, José e Judas, que se resolve em João 19:25 e em Judas 1:1. Fica somente Simão para a gente saber de quem são os pais dele. E não tem nenhuma passagem na Escritura que fala. Então não tenho resposta, não sei quem são os pais de Simão. Tá bom? Mas tem um autor chamado Hegesipo, fora da Escritura, se eu não me engano ele é do século II, que ele fala que o Simão também é irmão de Tiago, logo é a mesma família que está aí presente, né? Mas enfim, esse último dado eu não vou assinar embaixo porque é mais complicado, né? No entanto, o importante é que 3 dos 4 irmãos de Jesus de Marcos 6, 3 não são filhos de Maria e de José. Logo, está 3 contra 1, né? Eu posso tranquilamente falar que Simão tampouco era. E não era mesmo. Não era porque quando Jesus tinha 12 anos, a família de Nazaré aparece apenas em 3 pessoas. Lembra Jesus perdido e encontrado no templo? De Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52, só menciona Jesus, Maria e José. Já tem 12 anos o menino. Quando Jesus está morrendo na cruz, ele entrega sua mãe a João, que nós sabemos que não era filho de Maria, porque João era filho de Zebedeu e de Salomé, como nós encontramos em outras passagens, que por sua vez era irmão de um tal Tiago também. Então João não era filho de Maria, e no entanto Jesus entrega Maria para João. Ora, não seria mais lógico, se ele tem irmão, entrega para a irmã, para o irmão, né? Não para João, que não é irmão dele. Então quer dizer que isso também prova que realmente Maria não teve outros filhos. Não teve mesmo, né? Não teve mesmo, foi a fé da igreja. Isso entra, a virgindade depois do parto, entra no mesmo dogma pelo qual nós afirmamos anteriormente a virgindade antes e durante, né? Quer dizer, o dogma ele é completo, é a virgindade perpétua de Maria, é a virgindade íntegra de Maria, antes, durante e depois, e portanto não teve outros filhos,
Porque se tivesse outros filhos, contrariaria o dogma. Mas se contrariasse o dogma, estaríamos indo contra uma verdade divina e isso estaria totalmente errado, seria herético, né?